Boa tarde, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Conexão Esportiva, um novo programa de esporte aqui da UniTV. E para não perder nada, já segue o Instagram do programa, @Conexão Esportiva UniTV, que é por lá que você vai acompanhar todas as novidades. Bom, e no programa de estreia eu tinha que trazer alguém à altura, por isso Vinícius Isidoro está aqui comigo, ele que é multicampeão no Jiu-Jitsu, um atleta de ponta e é daqui da nossa região. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, valeu pela oportunidade de ser o primeiro convidado do programa, muito legal. E, estamos aí para contar um pouco da história e um pouquinho aqui. Bom, a sua história que já começou avassaladora, né? Vinícius, com um mês de treinamento, já estava participando do campeonato e ganhando o campeonato, é isso mesmo? Comecei no Jiu-Jitsu através de convite de um grande amigo meu, que é o Eric. Fui pro treino sem pretensão nenhuma, só na pretensão de fazer um esporte, né? E no meu primeiro mês de treino, consegui treinar todos os dias. Meu professor, o Andrei, me convidou para ir um campeonato que se chamava Copa de Desterro, né? Esse campeonato ainda existe. Fui nesse primeiro campeonato e consegui ser campeão. E como é que foi esse começo com a sua idade? Você já praticava esportes? Ou mais foi assim, vamos ver o que vai ser e mais no... Então, sempre fui do esporte, né? Eu sempre gostei de futebol, como todo brasileiro. Depois do futebol, como eu não era muito bom, eu fui pro karatê. Também não tive futuro, né? E depois, através desse convite do meu amigo, eu fui pro jiu-jitsu e, cara, foi um amor à primeira vista, assim, ó. Eu me identifiquei 100% ao esporte, um esporte que eu sempre olhava assim, esse esporte eu não vou participar. E depois da minha primeira aula foi algo que mudou totalmente minha vida. Bom, Vinícius, você já visitou vários países com o jiu-jitsu, né? Como é que é essa experiência de viajar fazendo o que você gosta, né? E conta um pouquinho mais da trajetória da sua carreira depois desse início já avassalador aí. Então, depois desse primeiro campeonato, eu senti algo naquela competição que eu nunca tinha sentido antes, né? Que é a adrenalina, o sangue ferver antes da luta, que dali é muito importante, é muito legal de sentir. E depois dessa primeira competição eu continuei um caminho ali, fui lutando campeonato atrás de campeonato e sempre com a ajuda de familiares, a ajuda do meu avô, da minha avó, dos meus pais, eu fui continuando competindo algumas competições que eram catarinenses, os campeonatos menores de jiu-jitsu, até que no final do primeiro ano ali que eu queria ir para um campeonato fora. Até tinha comentado com a minha mãe disse, não, ainda é muito cedo, tal, vamos segurar, até é um pouco difícil, né? E continuei mais um ano de treino. Nesse meu próximo ano, eu tinha uma viagem marcada para Califórnia para lutar o Mundial, tinha conseguido a classificação para lutar, e só que infelizmente meu visto foi negado e eu não consegui ir lutar o Mundial por causa do visto, né? E ali poderia ter sido o fim do meu sonho, porque caiu um balde de água fria na minha cabeça, né? Só que eu cheguei em casa, respirei, minha avó chegou para conversar comigo, falou que sempre que Deus fecha uma porta, Ele abre várias, né? E foi onde eu entrei no site da Confederação Brasileira, da Federação Internacional, e tinha 3 competições, uma atrás da outra na Europa, que foi o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês e o Campeonato Alemão. Eu tinha sido campeão brasileiro em São Paulo, da CBJJ, e quando eu voltei do brasileiro, eu fui direto para a Europa. Com 17 anos, eu fiquei 1 mês e meio por aí na Europa, tive vários desafios legais lá, fui campeão de todos os campeonatos. Meus primeiros campeonatos na Azul foram esses, né? E depois disso veio mais um monte de competição internacional, um monte de competição nacional. Já conheci inúmeros países, já lutei 7 vezes em Abu Dhabi, tendo alguns títulos lá, muito prestígio lá em Abu Dhabi, né? Então é uma caminhada bem legal mesmo. Hoje, lá em Abu Dhabi, eu sou contratado por uma equipe de lá. Eu tenho um contrato com uma equipe, né, a Trixion. É uma das maiores equipes do mundo. E a Trixion, ela tem toda uma história lá em Dubai, né? Então quando a gente vai para lá é muito legal, a gente consegue fazer muitas coisas legais. E
dentro dessa minha trajetória aí tive inúmeros títulos como europeu, pan-americano, mundial, brasileiros, catarinenses também foram vários. Então foi uma trajetória bem legal, né? E dentre todos esses campeonatos, qual foi o mais especial para você? Disputar fora do país deve ser algo bastante interessante, mas qual que é o seu mais especial, assim, que marcou a sua carreira? Cara, então, tem várias competições que marcaram, né? Como o europeu, foi um campeonato muito legal, mas o principal campeonato, o campeonato que mudou a minha vida mesmo, aquilo dali virou a chave dizendo que era o que eu queria para minha vida, foi o brasileiro. O brasileiro era muito difícil de eu ganhar, muito difícil mesmo. E foi o meu primeiro campeonato, assim, de um nível muito alto, e eu cheguei lá, ganhei várias lutas difíceis. Na minha final eu tava perdendo de 23-0, tava tomando um sarrafo, como a galera costuma falar, né? E, cara, em 20 segundos eu virei o jogo, entrei o armlock no oponente, fui campeão brasileiro. Foi uma sensação absurda, assim. Eu sempre falo, né, todo mundo, uma vez na vida, deveria sentir essa sensação, que é uma sensação inenarrável, né, que a gente sempre comenta. Eu não lembro de eu saindo do tatame e chegando no hotel. Esse meio tempo eu não lembro de nada. Muita adrenalina. Foi algo surreal, assim. Eu só lembro de eu chegando no hotel muito feliz com isso. Então esse, pra mim, foi o campeonato mais importante. Você falou de alguns campeonatos. A gente tem alguns vídeos do Vinícius disputando. A gente coloca agora na tela para vocês acompanharem também. Aqui foi aonde, Vinícius? Esse campeonato, essa daí foi a semifinal do Mundial em Abu Dhabi em 2023. Foi um campeonato extremamente importante, tinha me preparado muito para ele. Meu oponente era campeão mundial de judô, então foi muito difícil trocar em pé com ele, mas consegui entrar na queda no final e consegui chegar até a final, né? Vinícius, a gente vê que é um esporte de muito contato, né? O jiu-jitsu, como é que é a preparação do atleta para chegar num campeonato de alto nível desse? Então, a gente costuma fazer uma preparação bem intensa, né? Nos últimos 3 meses antes da competição, a gente dá uma intensificada com muitos treinos de preparação física, treinos de jiu-jitsu, treinos específicos, né? Eu costumo fazer a preparação física na minha própria academia, lá em Pescaria Brava. Então eu faço minha preparação física todo dia, junto com parte aeróbica, né? E meus treinos de jiu-jitsu, eles são aqui em Tubarão, na Hillion Gracie. Eu treino ali com o Gabriel Danielski, que é o cara que está evoluindo 100% no meu jogo de jiu-jitsu. Consegui já ganhar inúmeros campeonatos depois que eu comecei a treinar ali. E essa rotina de treino, ela é muito cansativa. Só que, a gente faz algo que a gente gosta, né? Então, hoje você vive do jiu-jitsu, é isso? Sim, sim. E como é que é o dia a dia? Você leva o mês inteiro, o dia a dia focado ao jiu-jitsu, ou você espera um campeonato chegar para se preparar? Como é que é essa preparação diária? Então, antigamente a gente fazia uma preparação 100% o ano inteiro, né? Só que desgastava muito, chegava no final do ano muito machucado, né? Muito cansado. E aí agora o que a gente faz? A gente costuma fazer uma preparação física bem intensa, próxima aos campeonatos importantes. Então faltam 3 meses agora para o Mundial em Abu Dhabi. E a minha preparação começou na semana passada. Agora eu estou fazendo um declínio de peso. Essa semana tem até uma consulta com o Dr. Emerson Cruz, que é o médico que cuida de mim já faz 7 anos. E a gente vai fazer todo o acompanhamento nesses próximos 3 meses para que a gente chegue no campeonato 100%. Chegue lá com o nível para ser campeão mundial, né? Bom, Vinícius, como que você vê hoje o jiu-jitsu aqui na nossa região? A gente sabe que você tem um projeto em pescaria, né? Depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso, mas hoje o jiu-jitsu aqui na região, você acha que tem valorização, está um pouco desvalorizado, como é que está? Então, a gente, em relação a esportes, né? Eu acho que o jiu-jitsu ele está muito à frente de muitos esportes aqui na nossa região. A gente tem um pessoal unido, né, para que o jiu-jitsu cresça. Através do meu professor, a gente tem uma equipe muito unida e hoje a gente tem muitos atletas bons. A gente provou que o atleta não precisa sair daqui e morar nos Estados Unidos e morar na Europa para poder ser atleta. Ele pode ser atleta aqui e ganhar o mesmo que os atletas de fora estão ganhando. Hoje a gente tem um grande exemplo na nossa cidade de Tubarão aqui, que é o Gabriel Danielski, que foi
já 5 vezes campeão dos joguinhos, ou do JASC, ou 4 ou 5 vezes. Imagina, tu ganha 4 vezes o JASC, é soberania total. E além dele tem Henrique Secone em Criciúma, que é campeão mundial, um dos melhores atletas do mundo. Tem também o nosso pessoal em Laguna, que ganhou os joguinhos agora, representando Tubarão, né? Então, cara, o jiu-jitsu ele tá bem à frente mesmo. Tá sendo valorizado cada vez mais. As prefeituras estão cada vez mais ajudando os atletas. Isso é algo muito interessante. Aqui em Tubarão a gente vê algo muito legal, né? Que é a questão do Bolsa Atleta, que poucas cidades pagam esse Bolsa Atleta, que Tubarão paga. Então, é algo muito interessante para ajudar os atletas. E esse caminho que o jiu-jitsu está tomando é muito interessante. É muito legal mesmo. Bom, Vinícius, é bastante interessante. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso e também sobre o seu projeto em pescaria. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com Vinícius Isidoro, lagunense, atleta de jiu-jitsu. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua carreira como professor, né, Vinícius? Você tem um projeto agora que vai levar alunos ao Catarinense, né, em pescaria. Como é que é esse projeto lá? Então, a gente começou no projeto lá, o projeto é um projeto elaborado, projeto de iniciação esportiva, foi elaborado pela vereadora Thalita, lá em pescaria. Esse projeto, ele é um projeto muito importante. É um projeto que agrega várias modalidades, né? Mas eu sempre sou professor há 3 anos lá no jiu-jitsu. Então, a gente começou na época com 80 alunos, hoje a gente já está com 250. É um número bem grande de alunos para uma cidade que tem uma média de 1.000 a 1.100 crianças, né? 20% da cidade, então? 20% da cidade é aluno nosso. Legal. Então, a gente tem esse projeto, tem um carinho muito especial por ele. A gente cuida muito da evolução das crianças, né? E a gente está agora com uma intenção de levar todas essas crianças para o Campeonato Catarinense, da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu, né? Que vai acontecer ali em Jaguaruna. A gente já conversou com o presidente, com o Paulo, né? E a gente vai fazer todos os esforços para levar todas as crianças. É algo bem difícil de fazer, porque precisa reunir muitas pessoas, né? Mas a gente vai fazer o possível para que isso aconteça e a gente traga um grande resultado, né? Porque esse projeto, ele é um projeto que a gente está conseguindo mudar a nossa cidade, o futuro da nossa cidade. Imagina, 20% das crianças lutando jiu-jitsu, isso pode salvar muitas vidas, né? Como a gente já tem alguns casos que a gente salvou muitas crianças de algumas coisas. Tem alguns alunos que tinham sérios problemas de convivência na escola, com a família, e a gente tem um histórico, né, que esses alunos melhoraram. Hoje amam o jiu-jitsu, né, não saem da academia, estão toda a vida lá acirrados treinando, e isso é muito legal, né? Lá a gente tem um feedback muito massa do prefeito, do Henrique, e ele está sempre ajudando a gurizada lá. Bom, Vinícius, você falou ali do exemplo que o esporte é para a vida, né? O esporte ele não é só o físico, a gente também melhora o nosso mental. Para você, o que te ajudou assim na tua vida fora profissional, né? Tua vida pessoal, o que o jiu-jitsu te agregou? Então, o que eu sempre falo para a gurizada, né? O jiu-jitsu, ele é grato com quem é grato ao jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu ele mudou minha vida 100%, cara. Eu não sei o que eu seria sem ele, mas com ele já me ajudou a muitas coisas, né? Eu conquistei muitas coisas na minha vida através dele. Hoje eu tenho minha própria academia. Sou uma pessoa extremamente respeitosa. Eu aprendi muito com o jiu-jitsu em relação a falar com as pessoas. A gente consegue falar com todos os níveis sociais, porque lá dentro do jiu-jitsu, dentro de uma academia, tu vê muitas pessoas, né? Tem o juiz e tem o cara que trabalha como pintor, como pedreiro, trabalha na rua. Tem muitas pessoas que lá dentro se igualam, né? Por isso que o jiu-jitsu ele é interessante. Então o jiu-jitsu ele mudou minha vida através de várias formas. E nesse projeto com as crianças, você falou que vê isso também, né? Você tem alguns exemplos assim das crianças conseguindo melhorar assim os aspectos sociais com o jiu-jitsu? Tenho um exemplo, e eu posso citar um exemplo aqui com nomes e tudo, que é o Cauã Nola. Ele é o meu aluno. Tinha inúmeros problemas
na escola, rodou, teve vários problemas fora da escola também. E, cara, é um menino que hoje é um menino 100%, trabalha aqui em Tubarão com um outro aluno meu. Hoje, se tu vê ele assim, mudou da água pro vinho. Foi para Abu Dhabi no final do ano passado, teve um grande resultado lá em Abu Dhabi. É um grande atleta mesmo, muito bom de jiu-jitsu. E é um menino que mudou da água pro vinho. Todo mundo que conhecia ele, que conhece ele hoje, vê que... Antes e depois do jiu-jitsu. Cara, é muito interessante isso. Tem inúmeros outros exemplos, né, que a gente usa, mas esse é o principal exemplo, que foi um dos exemplos que eu usei, que foram conosco para Abu Dhabi no ano passado. Ano passado a gente levou 5 atletas para lá. Legal. Então a gente teve um grande resultado lá, através desses guris, né. E como é que é? Eu imagino para a criançada que talvez não tenha nem saído do estado e ir para outro país competir, né? Como é que você vê isso nos olhos das crianças? Eu acho que deve ter um orgulho. Compartilhar essa vida de profissional e professor, né? Atleta e professor. Isso é algo muito legal, cara, porque assim, ó, a gente ano passado tava conversando sobre isso, porque a gente ia levar esses meninos, teve 2, 3 que nunca saíram de Santa Catarina, né? Então, a gente fazer uma viagem para Abu Dhabi, ficar 15 dias lá em Abu Dhabi, é muita coisa, né? Muita experiência para a vida deles. Então, cara, foi muito legal. Tu vê o olho deles brilhar assim, por algo que tu já viveu. E meu maior sonho sempre foi que as outras crianças, o futuro, vivesse isso que eu vivi já. Então, tu vê isso no olhar deles, quando eles estão lá, de conhecer alguém muito importante, de conhecer, igual os meninos tiveram a oportunidade de conhecer o Sheik, o Emirati lá de Abu Dhabi. Então, o Emirati recebeu eles numa sala, a gente numa sala, tomamos chá com o Emirati. Então, tipo assim, várias situações muito legal, né? Eles poderem vivenciar tudo isso. Vinícius, agora destaca um pouquinho mais, como eu falei ali, da sua vida. Como é que você faz para ser professor e atleta? Como é que é essa divisão assim de treinos? Como é que é? Então, é uma correria gigante, né? Que agora a gente também pegou o projeto do Capivari para tocar, né? Então a gente vai fazer um grande trabalho no Capivari também. Eu tenho academia lá no Capivari também, de jiu-jitsu, né? Então a nossa rotina ela é muito corrida, de manhã, de tarde e de noite. Acordamos cedo, já vamos direto para a academia treinar. Depois já vou para dar as aulas, né, que eu tenho que dar. À tarde, meio-dia é o horário que eu treino jiu-jitsu aqui em Tubarão. Depois volto para dar aula de novo em pescaria. E à noite eu vou dar as aulas no Capivari. Então é uma correria total, né? Muitos dias eu saio do Capivari umas 7h30, 8 horas, já vou para pescaria para dar as aulas de jiu-jitsu lá. Então é o que eu sempre falo, a gente, quem olha de fora, pensa que a gente trabalha muito, muito mesmo, mas só que quem trabalha com o que gosta nunca trabalha na vida, né? O que a gente sempre fala. E Vinícius, conta um pouquinho mais desses projetos, além de pescaria e Capivari, como é que é o dia a dia? A criançada pode se inscrever, como é que é? Então, os projetos eles têm inscrições gratuitas, a criançada pode entrar em contato para se inscrever. O do Capivari ainda vai abrir as inscrições, a gente ganhou a licitação agora, vai assinar o contrato e vai abrir as inscrições para lá. Na pescaria as inscrições já estão abertas, quem quiser treinar jiu-jitsu pode treinar, pode me procurar, entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem para mim e me chamar lá que a gente já encaixa nas turmas e já fica tudo certo. Para a criançada que não conhece, não só para a criançada, né, mas no geral, um público geral que não conhece o jiu-jitsu, como é que é o esporte? Conta um pouquinho mais desse esporte que é bastante contato, né, a gente sabe disso, mas talvez nos filmes a gente vê mais o karatê, outras coisas. Conta um pouquinho mais do jiu-jitsu, como é que é o jiu-jitsu? Então, o jiu-jitsu ele é um esporte de contato, é um esporte que ele é muito interessante porque quando a gente entra para treinar, a gente pode ou ter total controle sobre o nosso colega ou ele ter total controle sobre a gente. Então isso é muito interessante porque aprende diversas formas de sair de várias situações. Isso tanto no jiu-jitsu quanto para a vida. Se acontecer numa situação real, a gente sabe sair de algumas situações, de várias, né? Então o jiu-jitsu ele é bem interessante. Eu sempre falo pro pessoal que tem filho pequeno, o primeiro esporte que deve colocar seu filho é no jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele ensina muita coisa, ensina sobre hierarquia, ensina sobre disciplina, ensina sobre respeito e daqui a pouco ele entra, gosta, vai pro campeonato, é onde ensina ele a parte de adrenalina, a parte de nervosismo, ele aprende a controlar isso muito cedo.
Então, jiu-jitsu é algo que todo mundo deveria treinar pelo menos uma vez na vida. Vinícius, e você tem formação em algum outro esporte que auxilie? Você pratica algum outro que possa ajudar na sua prática do jiu-jitsu? Sim, eu treino CrossFit, que faz parte da minha preparação física, né? E faço também corrida, né? Corrida, quando eu estou mais próximo dos campeonatos, a gente faz umas partes de corrida, de explosão, para a gente poder melhorar nos nossos treinos, né? Bom, Vinícius, você falou ali também da ajuda da prefeitura, que é essencial, né, para os projetos darem sequência. O Bolsa Atleta é um exemplo disso. Mas como é que está para você, Vinícius? Como é que está a prefeitura aqui da região? Tá legal? Eles estão incentivando? Falta algum apoio? Como é que tá? Conta pra gente. Então, fica meio confuso eu falando, mas eu sou atleta de Laguna. Eu moro em Laguna, sou morador de Laguna, atleta, represento Laguna. Meus trabalhos são em outras cidades, né? Mas eu sou atleta e a prefeitura de Laguna, ela sempre teve feedback muito legal comigo. Esse ano tá muito massa mesmo. A gente tem o Gustavo lá. Gustavo é um grande diretor de esporte. Ele sempre está instruindo a gente de uma forma muito legal. Então esse ano tá bem massa mesmo. Eles ajudaram agora a gente com uma certa quantia pra gente lutar os campeonatos, né? Então não é um Bolsa Atleta mensal, mas eles ajudam a gente em campeonatos, competições. E eu represento lá, né? Mas eu sempre vejo nas cidades vizinhas, né? Pescaria Brava tá entrando com um projeto agora de Bolsa Atleta. Provavelmente mais pra frente aí vai ter novidades, mas eu acho muito interessante o feedback que a gurizada tem lá, né? Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a prefeitura está à disposição para ajudar. É só sempre procurar o setor responsável, eles dão uma grande ajuda pra gente. Igual a gente foi lutar o Curitiba Open, a prefeitura deu van para levar nós, ajudou bastante. E agora no Capiva, a gente está entrando ali. Eu tenho um grande amigo ali que é o vereador Felipe. E o Felipe está sempre que eu preciso de alguma coisa para ajudar a criançada, eu ligo para ele, incomodo e ele está sempre ajudando também. Vinícius, legal ver esse apoio da prefeitura. A gente quer ver isso, né? A gente precisa da criançada no esporte, não na rua. Como você falou, dá para tirar bastante gente de algumas situações complicadas com o esporte. E o jiu-jitsu é um exemplo disso. Vinícius, queria te agradecer a participar do nosso programa de estreia, né? O programa que vai ficar para a história, é o primeiro. Espero que vocês gostem, que o programa continue, né? Muito mais e mais e mais. Vinícius, agradeço de coração a sua participação aqui. Show de bola, eu que agradeço essa oportunidade de estar no primeiro programa. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente quando a gente trouxer esses títulos aí, para gente trazer as medalhas aqui para mostrar pro pessoal. Amém, amém. Tamo junto. Valeu. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. O programa terça, quinta e sexta-feira, então fica ligado aí na programação da UniTV, agora com câmera aberta. Boa tarde.